Alguém aí? Tá me escutando? Enquanto tô tranquilo. Que passou, calcular a área lá, foi tranquilo. Tá, vamos bora lá então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Então, pessoal, aqui é o nosso arquivo. Tá? Só retomando um pouco o que a gente falou lá passada, nós paramos então numa combinação, né? Nós falamos sobre a combinação de esforço que a gente vai fazer. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Falamos então do cálculo das ações, tá certo? E aí falamos aí do no nosso caso de pontes, nós temos um incremento aí de um coeficiente de impacto, né, que é dado por essa relação, né, onde L é o vão teórico nosso, que no caso é 28 metros. Né? Se a gente vir aqui para o nosso projeto que a gente lançou, tá? Nosso vão teórico aqui são 28 metros, tá bom? Então aqui, o que nós vamos fazer? Depois que a gente substituir todos esses valores, né, dos 28 metros aqui nesse coeficiente de impacto, que está aqui embaixo, na parte da nossa combinação, da parte variável, que é a segunda parte, onde tem um Q sobrescrito, tá? Nós vamos multiplicar por 1,4, que é o que a NBR 18 traz, vezes 1,2, que é o resultado desse coeficiente de impacto, tá? Mas agora, isso não vai ser o nosso objeto de estudo, não. Nosso objeto de estudo agora vai ser essa parcela aqui, ó, que é a parcela permanente, tá? Nós vamos calcular a carga permanente da nossa estrutura. Então, como é que a gente calcula isso? Nós lançamos um projeto para vocês, né? Vou compartilhar uma outra tela. Então, nesse projeto, tá, vocês têm, teoricamente, teria que ter calculado a área dessa seção transversal, né? Lembrando que essa seção transversal é simétrica, tá certo? Então, ou seja, o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito, então basta calcular de um lado só, no caso do lado esquerdo, por exemplo, e multiplicar por 2, né? Você vai ter aí a área total da seção. Né? Nós dividimos aí em 20 áreas, tá? De elementos conhecidos, como retângulo, quadrado, triângulo, trapézio, né? Então, fica à vontade do jeito que vocês quiserem calcular, tá certo? Bom, eu vou então mostrar para vocês o que eu tenho de resultado, né, do nosso cálculo, do cálculo que eu fiz aqui previamente. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso arquivo. Pessoal, todos esses arquivos aqui estão no AVA, tá certo? Inclusive, hoje nós já vamos começar com o questionário pós-aula, tá? Já está no AVA já para vocês responderem, mas depois aqui a gente conversa sobre isso. Então, veja bem, no cálculo, então, da área, da seção transversal, o que nós temos aqui? Ó? Eu dividi, então, a área que eu tenho de pavimentação, né, que é essa área 16 aqui, que na verdade é a minha faixa de rolamento, que vai ser em tratamento betuminoso, né, que é a capa asfáltica, e a área 15, que vai sobre aqui a minha passarela, né, que é uma área triangular. Certo? Então, eu dividi em área de pavimentação, né, que é a área 15 e a área 16, dividi também em área de estrutura metálica, que é a área 20, né, e o restante em área de concreto armado. Por que eu fiz essa divisão? Porque cada material tem um peso específico diferente. Então, quando eu for multiplicar lá para calcular o peso próprio, eu vou ter que multiplicar aí pelo seu respectivo valor. Né? Então, vamos lá. Nos meus cálculos aqui, a área da pavimentação, ou seja, a área 16 mais a área 15, deu 3.440 centímetros quadrados. Tá? Multipliquei vezes 2, porque aí considero os dois lados da seção, né, a seção como um todo, deu esse valor aqui de 6.880 centímetros quadrados. Tá? Qualquer momento, se tiverem dúvida, pode interromper, tá, moçada? Na estrutura metálica, na verdade, é só minha área 20, né? Então, eu tenho aí 400 centímetros quadrados, fazendo essa multiplicação dos lados aqui do retângulo. E aí eu multipliquei por 2, né, novamente, porque eu vou considerar a seção como um todo, né, de um lado e de outro.
Então, cheguei a 800 centímetros quadrados. Então, na minha área de concreto armado, somando todas essas áreas aí, da A1 até a A14, na verdade, perdão, tirando só a área 16, a área 15, a área 20, né? Eu tenho aí 30.891,25 centímetros quadrados. E, novamente, eu multipliquei por 2, porque eu estou considerando toda a seção transversal. Esse valor aqui é só da metade. Né? E chegou a um valor de 61.782,5 centímetros quadrados. Então, esses três números aqui, ó, são as áreas que a gente vai levar em consideração quando for calcular o peso próprio da estrutura, tá certo? Então, aqui eu tenho todas as minhas áreas de seção transversal separado por material. E aí, é só para curiosidade mesmo, que a gente não vai usar esse número bruto, né? A minha área total, né? Se eu somar essas três áreas aqui, ó, eu chego a 34.731,25 centímetros quadrados. Multipliquei por 2, né? Analogamente, o que a gente já falou, para considerar a seção como um todo, tá bom? Bom, então, tendo esses valores em mãos aí, eu já consigo calcular minha carga permanente, né? Que esse FGK, que voltando aqui, ó, é essa parcela, né? Que está multiplicado por 1,1, perdão, por 1,4 na combinação, tá certo? Então, calculando isso daí, como é que a gente vai fazer, ó? O peso próprio devido à pavimentação, né? Eu pego a área da pavimentação, que nós calculamos aqui em cima, tá? Vou multiplicar por 10 a menos 4, que na verdade é um jogo de unidades aí que eu vou fazer. Vou transformar centímetro quadrado para metro quadrado, né? Porque eu vou pegar um carregamento aí, quilonewton por metro. O meu interesse é esse. Então, multiplico vezes 10 a menos 4 para fazer a transformação, vezes 22 quilonewtons metro cúbico, né? Esses 22 quilonewtons metro cúbico, ele foi dado, né? Lá nas nossas informações do projeto aqui, ó. Pavimentação, 22, né? Já vou comentar aqui o aço 47 e o concreto, né, já é bem conhecido nosso, 25 kN por metro cúbico, tá certo? E quando a gente for mexer com fundação, por exemplo, o solo vai entrar com 18 kN por metro cúbico de peso específico, tá bom? Então, retornando o nosso memorial de cálculo, tá? Então, tá aqui, ó, pavimentação, multiplico por 22, eu chego a 15,136 kN por metro, tá? De carga permanente distribuída de forma linear, tá bom? Quando eu vou calcular a carga permanente devido à estrutura metálica, que são os guarda-corpo, na passarela, então eu vou pegar a minha área, né, que eu tenho de seção transversal aqui composta por aço, que é 800 centímetros quadrados. Da mesma forma, eu vou fazer a transformação de unidade de centímetro quadrado para metro quadrado, então vou multiplicar por 10 a menos 4. E vou multiplicar pelo peso específico do aço, que é 47 kN por metro cúbico. Fazendo essa relação, eu chego a esse valor, 6,16 kN por metro. Tá bom? E analogamente, pessoal, só trocando aí as informações do concreto armado, também pego aqui a mesma área que eu tenho de concreto armado, né? De novo, faço a transformação de unidade, né? Multiplico aí pelo peso específico do concreto, que é 25 kN por metro cúbico, e chego a uma carga de 154,452 kN por metro. Tá bom? Então, aqui, ó, o que a gente fez? Nós calculamos toda a carga permanente devido aos materiais utilizados. Tá? Somando esses três, agora eu posso somar, né? Somando esses três, eu chego a uma carga total de 175,75 aproximadamente quilonewtons por metro. Tá certo? Bom, e aonde é que essa carga está sendo aplicada? Essa carga está sendo aplicada, pessoal, nessa linha central aqui, ó, da minha capa asfáltica, tá certo? Só que o que acontece? A minha viga longarina, tá aqui, ó. As minhas vigas principais, que são chamadas vigas longarinas, tá? Elas são longitudinais, elas vão no maior comprimento da minha ponte, tá certo? Então, a minha viga longarina é essa área 3, tá? E a correspondente dela do outro lado. Então, eu tenho duas vigas longarinas. Então, moçada, como a minha estrutura é simétrica, tá? Então, basta eu jogar metade do carregamento para essa viga, que é a área 3, e metade desse carregamento que a gente acabou de calcular para a outra viga, né? Que é a correspondente dela do outro lado, do meu lado direito. Então, para eu determinar quanto que vai de carregamento em cada viga dessa, basta eu pegar esse valor aqui que nós calculamos, que é o valor total, dividido por 2.
Fazendo isso, eu chego a um carregamento total por cada viga longarina de 87,874 km por metro. Tá certo? Moçada, alguma dúvida até agora? Aí que a gente conversou? Não, até agora tá tranquilo. Tá bom, então vamos voltar. Então, vamos voltar para lá. Então, veja bem. Fazendo o diagrama de corpo livre aí da nossa viga, tá? Eu tenho essa figura, né? Nosso vão central aqui, que é 28 metros, 5 metros de balanço cada lado, e a carga total, ela é essa carga que a gente acabou de calcular, que é 87,34, tá? Vamos para quem não acompanhou aqui, vamos ver de onde veio esses valores aqui de medida, tá? Na verdade, é o projeto que a gente tem da nossa ponte. Bom, aqui o projeto que a gente lançou, né? 28 metros de vão central, 5 metros de balanço. Esse 3,33, pessoal, não vou considerar como estrutura, tá? Isso aqui pode ser simplesmente uma laje de aproximação, né? Ou simplesmente um aterro de aproximação, que vai aí dar o acesso do veículo para a minha estrutura de ponte, tá? Então, nós vamos considerar que a estrutura da ponte começa nesse balanço de 5 metros, tá bom? Então, o que nós fizemos aqui embaixo foi justamente pegar aquele desenho de lá, aí de cima, né, e transpor aqui para o meu DCL, tá certo? Bom, mas qual que é o nosso interesse, né, em calcular essa questão aí do peso próprio? Nosso interesse, pessoal, como vocês fizeram a isostática, por exemplo, é pegar esse carregamento e dimensionar os esforços máximos. No caso, né, normal máxima, cortante máximo, momento máximo. Só que para o caso de vigas, o esforço normal é irrelevante, porque ele é muito pequeno, né, quando comparado com a cortante e momento fletor. Então, o que vai interessar para nós, na verdade, quando a gente está falando de viga, é cortante e momento fletor. Lembrando que o esforço cortante máximo eu uso para dimensionar meus estribos. E o momento fletor máximo eu utilizo para dimensionar minha armadura longitudinal. Tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Logicamente, a gente não vai fazer isso no braço mais, né? Nós já saímos lá da página de aprendiz e nós vamos jogar isso tudo no software F2, que é um software muito fácil de mexer, inclusive ele é até gratuito, tá certo? Lá no Ava, eu já coloquei também para quem não tem instalado, tá um link lá que você faz um cadastro no próprio site do F2 e baixa ele gratuitamente, tá bom? Mas eu vou colocar aqui também, vou fazer essa modelagem junto com vocês aqui, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou abrir meu F2. Só um minuto. Moçada, confirma para mim, por gentileza, se abriu o aplicativo do F2 aí na tela de vocês. Abriu. Abriu. Beleza, então nós vamos modelar aquela viga lá de 38 metros, né, que é o nosso projeto. Ela é uma viga de 28 metros de vão central e 5 metros de balanço de cada lado, tá? Bom, eu vou fazer uns passos aqui, mas quem já tem experiência em mexer com F2 e quiser mexer de outra forma, fica à vontade, tá? Eu vou colocar aqui do jeito que eu acho mais intuitivo para mim, tá? E para explicar também. Então, olha só. Sempre quando eu mexo com F2, eu gosto de ligar esse comando grid aqui, ó, tá? O que é o grid? O grid, ele vai colocar as escalas para mim aqui, ó, tá? Os espaçamentos. Então, aqui, ó, cada espaçamento desse é uma distância de 1 metro, tá certo? E quando eu ligo o grid, eu consigo verificar a minha origem aqui, ó, que é o meu ponto 00, que é essa cruzinha aqui, tá? Gosto de ligar o snap também, tá? Porque o snap, tá? Quando eu for, por exemplo, marcar os pontos, o snap, ele para em cima do ponto, tá? E isso aí evita que a gente marque um ponto errado, tá certo? Então, eu preferencialmente gosto de usar esses dois comandos aqui, tá bom? Bom, pessoal, nós temos algumas opções de marcar. Eu posso marcar, por exemplo, no F2 diretamente, ponto, tá? Aqui marco ponto, marco outro ponto, enfim. Só que como a estrutura tem 38 metros, né, eu ficar contando aqui 38 espaçozinhos desse aqui, a tendência a ter erro é muito grande, tá? Então, uma alternativa que nós temos é fazer isso aí através do teclado, desse comando do teclado aqui, ó, tá? Eu ligo o comando que eu quero, que é o ponto, e informo que eu vou informar esse ponto através do teclado.
perdão, primeiramente eu ligo o teclado, tá? E informo para ele qual que é o comando que eu quero lançar através do teclado. Então, eu quero lançar meus nós, meus pontos, né? Então, clico aqui. Então, aqui, ó, nesse quadrinho aqui, eu tenho duas cotas, né? Que é a cota X e Y. Cota X é a cota horizontal, que é o comprimento, e Y é a altura. Como nós estamos falando de viga, não estamos falando de pórtico, né? A altura sempre vai ser zero, ela sempre vai ser plana, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu vou marcar justamente a minha origem, que é o 00, né? Então, marquei aqui o 00, ele já marca aqui um pontinho vermelho em cima da cruz, que é a minha origem aqui, tá? Eu vou marcar o meu próximo ponto. Meu próximo ponto qual é? Eu estou no início da viga, meu próximo ponto é o primeiro apoio que eu tenho. O primeiro apoio, então, está a 5 metros do início da viga. Então, 5 metros aqui. Dou um OK, já me aparece o meu ponto aqui marcando onde vai ser o meu apoio. E o próximo ponto vai ser o meu segundo apoio, né? Que ele está desse ponto que eu acabei de marcar aqui, ó, 28 metros a partir daqui. Só que as cotas, elas começam desde o início da sua estrutura. Então, vai ser 28, né, que eu tenho agora, mais os 5 metros aqui que eu tenho dessa distância. Então, na verdade, vai ser 5 mais 28, que vai ser 33 metros. Tá bom? Vou dar um OK. Ele já deve ter marcado do outro lado. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente verifica isso. Tá? E o meu último ponto é o final da minha viga, né, que é o 38 metros, que é o comprimento total dela. Tá? Marquei aqui. Beleza. Fecho o quadrinho. Quando eu quero ver tudo numa tela só que eu marquei, eu vou nesse comando aqui, ó, que é esse mapa mundi aqui, ó, tá? Então, quando eu clico aqui nesse mapa, ele já me coloca tudo que eu fiz na minha estrutura numa tela só, tá bom? Se eu quiser verificar as distâncias, é muito tranquilo, tá? Eu vou aqui nesse comando aqui das cotas, muito parecido, opa, errei, muito parecido com AutoCAD, aqui, 5 metros, beleza. Aqui também 28, certo? E aqui, por fim, 5 metros, tá? Bom, marcado esses pontos, agora eu começo a ligar esses nós através das barras, né? Para representar aí a minha viga. Então, vou nesse comando aqui da barra, tá certo? E vou marcando ponto a ponto. Segundo, terceiro ponto. Último ponto. OK. Feito isso, o próximo passo são as reações de apoio. Então, eu vou representar os dois pilares. Lembrando que a nossa concepção estrutural ela é isostática. Tá? Então, eu vou ter um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero. Tanto faz você colocar um apoio do primeiro do lado esquerdo, ou o apoio do direito, do lado esquerdo, ou, perdão, o apoio do segundo gênero do lado esquerdo também. Tá? Você escolhe onde você quer colocar. Eu vou colocar do lado esquerdo aqui um apoio do segundo gênero e do meu lado direito um apoio do primeiro gênero. Tá bom? Mas o resultado não vai surtir efeito, não vai ter diferença se você trocar as posições do apoio. Então, para eu lançar o apoio, basta eu aqui nesse comando aqui do apoio, esse triângulo aqui, tá? Aqui já me abre uma tabela do lado direito, né, que são as restrições, aqui ele quer saber qual tipo de apoio que eu vou colocar. Se eu vou colocar um apoio do segundo gênero desse lado, um apoio do segundo gênero, ele é fixo em X, então eu vou colocar ele fixo aqui na direção X, e ele é fixo também em Y, né? E ele é livre em rotação, porque ele não é um engaste, tá certo? Então, vou lá onde eu quero marcar o meu ponto, tá certo? E marco e coloco esse apoio através desse comando aqui, ó, dessa setinha vermelha, tá? E aqui apareceu meu apoio do segundo gênero, tá bom? De forma muito parecida, eu vou marcar o meu segundo apoio, que agora vai ser um apoio do primeiro, tá? O apoio do primeiro, a diferença é que o deslocamento é livre em X, então eu vou marcar livre aqui em X. Tá? E aí coloco onde eu quero marcar esse apoio e jogo esse apoio lá através do mesmo comando, essa setinha vermelha aqui. Então aqui eu tenho já o meu apoio do segundo e o meu apoio do primeiro gênero, tá bom? Feito isso agora, eu vou lançar agora meu carregamento, que a gente acabou de calcular, que é o carregamento devido ao peso próprio da estrutura, né, em cada viga. Então, para marcar esse carregamento, eu vou aqui nessa uniformemente distribuído, tá certo? Toda vez que eu crio um carregamento, eu tenho que criar um nome para ele, tá? Que através desse comando aqui, ó. Então, abro aqui qualquer nome, vou colocar carga permanente. Tá, vou dar um OK. Beleza. Bom, aqui agora ele me pede a intensidade do carregamento e a direção.
X ou Y. Eu não tenho carregamento em direção X, tem em Y. E Y está para baixo, né? Então é negativo. Então é menos 87 ponto, se não me engano, 75. Dá uma olhada para mim aí, pessoal. Qual que é o número do carregamento aí? 87 ponto quanto aí para mim, por favor? Ponto 87,4. 874, tá bom. 874. Beleza. Fiz então esse carregamento, dou um Enter, tá bom? Ele vai estar aqui. O F1 trabalha com 2 casas, tá, gente? Então não precisa lançar 3 casas aí, tá certo? E aí agora eu preciso mostrar para ele onde é que eu quero aplicar esse carregamento. Eu tenho 2 opções. Vou marcando barra a barra, tá bom? Eu simplesmente seleciono onde eu quero lançar, né? Através, segurando o cursor aqui, tá? Aí ele já ficou vermelho tudo, tá? Eu vou lançar através desse mesmo comando aqui, que essa setinha vermelha. Aí pronto, ele já lançou para mim o carregamento. Tá? Então, está montada a estrutura. Agora o F-Studio precisa de mais algumas informações para ele conseguir me mostrar os resultados. Tá certo? Que informações são essas? Ele quer saber o material que eu estou utilizando e a seção transversal. Tá? Qual é o tipo da seção transversal? Para nós, isso não vai fazer diferença, mas a gente precisa informar, senão o F-Studio não solta os resultados. Por que não vai fazer diferença? Porque a gente está atrás de esforço. Qual é o esforço que está atuando na minha viga? E eu não estou atrás de resistência nesse momento. Se eu estivesse calculando resistência, aí sim, se ela for de madeira, é uma resistência. Se ela for de borracha, é outra. Se ela for de aço, é outra. Se ela for de concreto, é outra. Tá? Mas aqui para nós não vai fazer diferença porque eu não estou calculando resistência no F2. No F2 eu quero simplesmente saber quais são os esforços máximos que ela está sendo submetida. Tá bom? Então, vamos primeiro mostrar para ele qual é o material que eu estou trabalhando, através desse comando aqui, ó, tá? Parâmetros de materiais. Clico aqui em cima, já me aparece essa tabela do lado direito, onde eu vou ter que dar um nome para esse material. Lembrando que não vai fazer diferença, eu vou colocar aqui concreto, um nome, tá bom? Aqui eu vou selecionar também concreto isotrópico, tá? Mas se você selecionar, por exemplo, aço, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Vou dar um OK. Aqui, ó, ele já me aparece com todas as informações. Molde de elasticidade do concreto, coeficiente de Poisson e coeficiente de dilatação térmica, tá bom? Agora aqui eu tenho que mostrar para ele qual que é a parte da minha estrutura que está em concreto. Tá? Eu vou considerar que toda a minha estrutura está em concreto. Então basta eu nesse comando aqui, All, tá certo? Esse vermelhinho All. Clicando nele, pronto, ele já entendeu que toda a minha estrutura é feita do mesmo material, no caso que eu escolhi aí concreto, tá? Bom, segundo passo, antes de terminar, tem que falar para ele qual que é a cara da minha seção transversal, através desse comando aqui, ó, propriedade de seção. Abro ele, já me aparece uma tabela aqui, ó. De novo, eu tenho que criar um nome para essa seção. Vou colocar aí um nome secão, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. E aqui ele já tem umas seções pré-definidas. Eu vou colocar retangular aqui, ó. Marquei retangular, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, pronto, dá um OK. Beleza, e aqui eu preciso informar para ele qual são as dimensões. De novo, não vai fazer diferença para nós. Eu vou colocar 1000 milímetros aí de altura e vou colocar 400 milímetros de base, por exemplo. Tá? E, de novo, eu vou considerar que toda a minha estrutura tem a mesma seção transversal. Então, basta eu clicar nesse comando aqui, All, esse vermelhinho aqui. Tá? Beleza, então fiz aí minha modelagem da estrutura, agora eu preciso salvar esse projeto, senão o F2 não me dá o resultado. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui, por exemplo, teste permanente, carga permanente. Tá bom, vou salvar. Pronto, tá feito o meu projeto, agora eu vou atrás dos resultados. Ó. Com esse comando aqui eu tenho o resultado da cortante. Com esse comando aqui eu tenho o resultado do momento fletor. Tá bom? Lembrando que o nosso interesse é sempre o maior valor, né? Então, meu maior valor de momento, né? Momento positivo, lembrando que o DMF, né? O diagrama de momento fletor, que é esse que eu estou analisando, ele é trocado a relação de sinal, né? Abaixo do eixo, né, da viga, ele é positivo, e acima do eixo ele é negativo. Então, quando eu for calcular a armadura positiva, eu vou pegar o máximo momento positivo, que é esse valor aqui de 7.512,9 kN/m. Quando eu for calcular a armadura negativa, eu vou pegar
esse momento negativo aqui, ó, 1098,4 quilonewtons vezes metro, tá bom? Mas ainda não está pronto o nosso projeto, pessoal, porque nós não estamos considerando aqui a parte mais importante, que é o que vai mudar, né, na nossa concepção estrutural quando a gente mexe com estruturas tipo ponte e viaduto, que é a carga variável. Agora, diferente de concreto armado, a gente não consulta uma norma, por exemplo, como a gente tinha lá de NBR 6120, né, que eu tinha uma carga variável tabelada de acordo com a utilização. Então, por exemplo, se era uma laje de sala de aula, era uma carga, se era uma laje de cobertura, era outra carga, se era uma laje de um cinema, era outra carga, assim por diante. Agora, a gente não tem mais essa facilidade, nós vamos ter que calcular realmente essa carga variável, que, na verdade, é a grande novidade da disciplina de pontes, é o dimensionamento dessa carga variável, que ela pega uns fatores um pouco diferentes. Nós vamos mexer com simulação de carga através de um conceito chamado trem-tipo, né, que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Só para critério aqui de demonstração também eu tenho minha cortante, né, que quando eu for calcular dimensionar meus strips, eu vou pegar sempre o maior valor em módulo, né? Cortante não faz diferença se ele é negativo ou positivo, tá certo? Moçada, então é isso daqui. Alguma dúvida em relação a isso que a gente conversou? Não. Tá, então veja bem. Então, eu preciso que vocês façam o seguinte, que vocês vão lá, né, no projeto de vocês, e vocês cheguem até onde eu cheguei no material que eu mostrei para vocês, que é o esforço, né, a modelagem no F2, tanto da cortante quanto do momento. É o mesmo procedimento, não vai mudar nada no projeto de vocês, tá bom? Só que eu preciso que vocês façam, porque quando a gente for fazer a parte variável, nós vamos aproveitar o mesmo projeto, quer dizer, o mesmo arquivo que vocês fizeram, que vão fazer no F2. Tá? Nós vamos só incrementar a parte variável. Nós já temos lá a parte permanente, é o que eu acabei de fazer com vocês agora, e nós vamos incrementar a parte variável dentro desse projeto. Tá certo? Joaquim, o senhor já vai postar esse vídeo de hoje? Já. Tainara, todos os vídeos já estão lá no AVA, tá? Tá bom. Dos dias anteriores também já estão lá. Se você tiver alguma dificuldade, você me fala que eu passo pelo grupo também. Esse material. Tá bom, não, Até é que mais. eu quero ver o de hoje. Tá, não. A de hoje vai para lá. Você já você tem acesso ao AVA, Tainara? Sim, senhor. Tá, não. Então vai para lá direto, tá bom? Certo? Obrigado. Fala aí, Igor. Pergunta da Tainara, já resolveu sobre o material de hoje. Tá tudo no AVA lá, tá? Esses materiais que eu estou utilizando aqui, ó, o PDF está sempre naquela pré-aula, tá certo? Esse que é o material que eu estou utilizando. E o link, né, do vídeo está sempre naquele aula síncrona, lá dentro do ciclo, tá? Nós estamos agora, se não me engano, na 4ª semana lá. Ciclo 1. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tá, se não tiver dúvida, algumas pessoas queriam uma reunião para falar sobre a colação. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa reunião agora, que ela está acabando em 7 minutos, e aí eu vou abrir um outro link e vou colocar no grupo para vocês, pode ser? Tá bom, pronto. Pode ser. Tá, eu vou finalizar aqui agora e eu vou jogar outro link lá, só um minutinho.